Fala galera, e aí tudo certinho? Começando mais um vídeo aqui com vocês, o nosso vídeo Revendo Conceitos. Nesse vídeo eu quero rever com vocês todo o nosso estudo das aplicações das leis de Newton, certo? Tudo aquilo que a gente estudou na nossa aula 2 do capítulo 2, certo? De forma bem rápida, bem sucinta, quero relembrar com vocês o atrito. A gente começou estudando o atrito na nossa aula, eu quero revisar com vocês. Vamos lembrar que a força de atrito é uma força que ela tem por tendência a ser contrária ao movimento de um corpo, certo? E existem dois tipos de atrito, o atrito estático e o atrito dinâmico, certo? O atrito estático é aquele atrito que ele é de fato contrário à tendência do movimento. Se o movimento tenta acontecer para um lado, o atrito estático ele vai estar contrário a essa tendência de movimento, certo? E o atrito dinâmico é aquele que, quando o corpo está em movimento, o atrito ele é uma força contrária a esse movimento, certo? Vamos lembrar que o atrito estático, como eu citei em aula, o atrito estático é algo que a gente tem por valor, ele sempre é igual à força que está tentando mover o sistema, certo? Vamos lembrar aqui, essa força F está tentando empurrar a caixa e a caixa está estática. A caixa está parada. Então, se a caixa está estática, ela está parada, o que é que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que a força que tenta mover é igual à força que tenta atrapalhar, porque ele não saiu do canto, então ele está estático. A força F é exatamente igual à força de atrito estático, certo? Vamos lembrar disso. E que para que eu consiga colocar o corpo em movimento, a força externa F ela tem que ser maior do que a força de atrito estático máximo, certo? Máximo. A força de atrito estático ela sempre vai ser igual à força F, mas a força de atrito estático ela tem um limite, que é justamente o atrito estático máximo. E aí quando o F supera esse estático máximo, o corpo entra em movimento. E aí quando o corpo entrar em movimento, se ele já está em movimento, então a gente tem um atrito dinâmico ou cinético contrário ao movimento, beleza? Então vamos reforçar. Um corpo parado, e se existe atrito, óbvio, se a superfície oferece atrito, o corpo parado, a força F que tenta mover é igual à força de atrito estático. E aí, para que F consiga de fato colocar o bloco em movimento, F tem que vencer o valor de referência, que é o valor do atrito estático máximo. O valor de referência a gente sempre calcula ele por coeficiente estático vezes a força normal, que se for nesse caso aqui, a normal é igual ao peso, beleza? No caso em que o bloquinho está sobre um chão horizontal, certo? Que é esse caso aqui também, tranquilo? E aí lembra que esse atrito estático máximo é um valor de referência. Ele não é o valor do atrito estático, ele é um valor de referência. É o valor que F tem que superar. O valor do atrito estático, se o corpo está parado, é sempre igual ao valor da força F, beleza? Só citando um exemplo que eu citei em aula, se eu aplico uma força de 20 newtons, essa é a força F, e eu calculei que o atrito estático máximo vale 22 newtons, por exemplo, então o corpo não conseguiu se mover, porque a força que tenta mover não superou o estático máximo. Então, quanto equivale de fato a força de atrito estático? Ela vale 20. Ela vale exatamente F. Se o corpo está parado, a força de atrito vale o valor da força externa que está tentando mover. O estático máximo é só um valor de referência. Lembra disso, beleza? Lembra disso. Graficamente, a gente tem justamente, ó, o gráfico do atrito estático com o dinâmico. Lembra que o dinâmico é sempre constante, certo? O valor dinâmico, quando o corpo entra em movimento, é o atrito dinâmico. E aí ele é sempre constante e a gente calcula ele por coeficiente vezes a força normal. O coeficiente é o coeficiente dinâmico, não é o estático, beleza? E aí quando o corpo entrou em movimento, aí o atrito dinâmico ele é calculado por essa forma e ele é constante. Por isso que o gráfico é justamente a parte do atrito estático crescente. Por quê? F vai crescendo e F de atrito estático vai crescendo junto e eles são iguais. Até que chegue no máximo valor possível, e aí a força F superou o estático máximo, e aí o corpo entrou em movimento, se ele entrou em movimento, o atrito que passa a existir é o dinâmico. E o atrito dinâmico, ele é sempre menor do que o atrito estático máximo, beleza? É fundamental a gente entender isso. Tranquilo, galera? Então, dito isso, eu quero também relembrar vocês que existe o freio ABS e a função do freio ABS é justamente não deixar o atrito dinâmico ou cinético acontecer, certo? A função do freio ABS, que é um freio instalado nos carros, certo? De forma obrigatória agora, é lei, né? Seja obrigatória a instalação desse freio ABS, ele faz com que a roda não derrape. Ele previne a existência do atrito dinâmico, certo? Quero também, ó, que vocês leiam essa observação aqui, que ela é importantíssima. Ela está no livro de vocês,
E eu acabo também de grifar lá aí na tela que para que um corpo ande para frente, uma pessoa, um carro, certo? Empurra o chão para trás. E por reação, o atrito da sola do pé ou da roda do carro com o solo empurra a pessoa para frente. E esse atrito é um atrito estático. Ah, professor, mas espera aí. O corpo está em movimento. Como é que é o atrito estático? Se você perceber quando você anda, você tem duas perninhas, certo? E aí essas duas perninhas, uma fica fixa e a outra é que se move. Então a perna que está fixa, ela tenta empurrar o chão para trás e o chão, por atrito estático, empurra o restante do teu corpo para frente. A perna que está fixa, ela não anda. Quem anda é a perna que está móvel, beleza? Então o que faz a gente andar de fato é o atrito estático. Tranquilo, galera? Isso aí é tudo sobre força de atrito. Lembrando, tá precisando de ajuda, cara? Conversa comigo que eu tô aqui para te ajudar, beleza? Isso aí é sobre a força de atrito estático e dinâmico. Eu quero avançar, quero falar agora de tração e força elástica. Vamos lá. Galera, falando agora sobre força de tração e força elástica, quero te lembrar que a força de tração é uma força que surge quando a gente tem um fio interagindo com um corpo, certo? Esse fio ele é puxado, uma força é executada sobre esse fio, e esse fio, como está amarrado em algo, puxa esse algo que ele está amarrado, certo? Um grande exemplo, três grandes exemplos, tem aqui, ó, na tua tela, certo? Esses três exemplozinhos. Lembra que a força de tração, ela é do ponto de amarração para fora, certo? Ela é para fora, beleza? Ela aponta sempre para fora do ponto de amarração. O ponto de amarração, ela aponta para fora. Ponto de amarração, ela aponta para fora, beleza? Essa força de tração, como eu citei em aula, a gente não tem uma relação matemática direta para calculá-la. A gente tem que analisar os sistemas, tem que analisar o que é que está acontecendo com cada corpo que faz parte do sistema e entender as forças que estão atuando no sistema, desenhar tudo isso bem direitinho e aí entender, está parado, está com velocidade constante, está com movimento variado, tudo isso é importante para a gente determinar a tração. E é por isso que em aula a tração a gente viu ela sendo aplicada naqueles diagramas que a gente estudou. Aqueles diagramas são importantíssimos, certo? Então, por favor, teve dúvida? Eu sempre peço, o diagrama, teve dúvida? Reassista a parte da aula, conversa comigo para que a gente possa te ajudar, beleza? Mas os diagramas são as partes mais importantes dessas aplicações que a gente faz com as leis de Newton, beleza? E a tração a gente entende muito o que ela é, o que ela representa e como ela se comporta, justamente analisando os diagramas, beleza? Então dá uma olhadinha lá e fala comigo qualquer coisa, beleza? A força elástica já é uma força que a gente tem uma relação pronta para determinar ela e ela é bem fácil de entender. A força elástica é a força que surge quando uma mola, um elástico, corpos que têm elasticidade interagem com forças, certo? E a força elástica presente numa mola, por exemplo, ela é sempre contrária à força que está tentando aumentar ou diminuir o tamanho da mola. Isso é bem fácil de tu visualizar. Por exemplo, se eu tenho uma mola amarrada num bloco, se eu puxar para a direita com a força F esse bloco, a mola puxa com a força para a esquerda, que a gente chama de força elástica. Por isso esse menos daqui, porque a força elástica ela tende a ser contrária a qualquer movimento que você provoque na mola, beleza? Um exemplo aqui, claro, ó, coloquei pezinhos numa mola, existe o peso puxando essa mola para baixo, certo? O peso aqui. E em contrário a esse movimento, a gente tem justamente a força elástica. A força elástica é uma força que tende a ser contrária à força que está puxando a mola, beleza? E a gente sempre fala que a força elástica ela é aplicada nas questões em situações de equilíbrio. Como assim? Em uma situação final, a força que puxa para um lado vai se equilibrar a força elástica, certo? Essa situação aqui final é uma situação de equilíbrio. A força que puxa para baixo é igual à força elástica que puxa no sentido contrário. Eu vou puxar esse sistema aqui, eu vou puxar com muita força para a direita, mas chega um momento em que a mola para. Então, acontece que minha força F, ela se torna igual à força elástica, beleza? Então, você sempre vai poder igualar a força elástica a uma outra força, certo? Desde que a situação seja uma situação de equilíbrio, certo? E aí, força elástica por fórmula é Kx e peso é mg, por exemplo, certo? Mg. E aí, K é a constante elástica da mola, o X é o quanto a mola aumenta ou diminui de tamanho. E aí o que é que acontece? O K, ele fala se a mola é forte ou fraca, certo? Se a mola é forte, é porque ela tem um valor alto de constante. Se a mola é fraca, ela tem um valor baixo, certo? E essa constante, a unidade dela é em newtons por metros. Portanto, o X tem que ser dado em metros, beleza? O X tem que ser dado em metros. E aí tu faz essa correlação aí e tu acha o K, tu acha o X, tu vai poder achar uma eventual massa também
Vai depender muito do sistema da questão. Eu sempre falo, a gente monta uma relação matemática, a gente observa que a gente tem 4 incógnitas nessa daí, por exemplo, então ele te fornece 3 de alguma forma e tu descobre a quarta facilmente, beleza? E só quero reforçar que esse menos daqui, você não precisa colocá-lo nas relações matemáticas, porque esse menos aí é só para te declarar que a força elástica ela tem por tendência a ser uma força resistente, uma força contrária ao movimento. Tranquilo, fera? Beleza? Show? Massa. Vamos embora para a nossa última partezinha da aula, que da aula não, da revisão, né? Onde a gente viu aquela história de elevadores, resistência do ar, polias. Então vamos lá, vamos lá. Galera, falando agora de elevadores, resistência do ar e por fim vou falar de polias, quero te lembrar que o elevador em si, ele é regido por duas forças, o elevador como um todo, né? A força de tração para cima e a força peso para baixo. Aí quero te lembrar que quando ele subir acelerado, a força de tração ela é maior do que a força peso, certo? E se ele desce acelerado, a força de tração é menor do que a força peso. E se ele está com velocidade constante, a força de tração é igual ao peso, tanto subindo como descendo, beleza? Falou de velocidade constante, tração é igual ao peso, certo? Quero também te lembrar de um efeito importante que a gente, pessoa, certo? Ou qualquer outro corpo que esteja dentro do elevador sente, que é o chamado peso aparente, que é justamente a ideia de que quando um corpo ele sobe acelerado junto de um elevador, ele se sente mais pesado. Isso que ele sente é o peso aparente, certo? Que é como se fosse uma força normal que o elevador exerce sobre ele, que o piso do elevador exerce sobre ele. E eu quero te lembrar que o peso aparente é justamente uma relação bem simples, o qual vai ser a massa da pessoa, ou a massa do corpo que está dentro do elevador, certo? Vezes a soma da gravidade com a aceleração que o elevador sobe, certo? Então, quando ele sobe, ele se sente mais pesado. A gente sente uma compressão na área do joelho, certo? A gente sente uma fraqueza, quase que entre aspas, né? E quando o elevador está descendo acelerado, a gente geralmente sente um frio na barriga. Algumas pessoas descrevem como se fosse uma baixa de pressão, né? Enfim, isso é o peso aparente sendo menor, você se sente mais leve. E aí, ó, no centro dessa fórmula a gente coloca menos, porque você está mais leve. Então, a gravidade é subtraída da aceleração do elevador, beleza? Isso é o conceito de peso aparente. Lembra, o peso aparente é um peso que aparentemente os corpos vão ter dentro de um elevador, quando esse elevador está se movendo acelerado. Então, quando ele sobe acelerado, o peso aparente é bem fácil, vou até escrever aqui, ó. O peso aparente vai ser massa vezes a soma da gravidade com a aceleração do elevador. E se ele estiver descendo acelerado, agora isso tudo é acelerado, fera. O peso aparente vai ser massa vezes gravidade menos a aceleração do elevador, certo? Isso quando ele desce acelerado. Tranquilo? Quero reforçar também que se o elevador tiver com velocidade constante, o peso aparente é exatamente o peso real. Ou seja, você não sente nenhum incômodo nem nenhuma leveza, certo? Você de fato sente o seu próprio peso real, desde que ele esteja com velocidade constante. Tranquilo, fera? Show? Massa? Beleza. Quero só lembrar o conceito de polias, bem rapidinho mesmo, para a gente não perder muito tempo. Lembra que existe a polia fixa e a polia móvel. A polia fixa ela é uma polia que ela só serve para apoiar um fio, certo? Então, vou até citar o mesmo exemplo que eu fiz em aula, só para vocês visualizarem e relembrar melhor, certo? Uma pessoa tentando segurar um bloco, se essa pessoa faz uma força F na extremidade do fio, existe, lógico, uma tração sendo sentida aqui, um peso sendo observado aqui no bloco, não é isso? Então, a força que essa pessoa faz é exatamente igual à tração, que se o bloco estiver paradinho, a pessoa só quer segurar o bloco, ou então o bloco estiver subindo com velocidade constante, essa tração é igual ao peso, ou seja, a força que a pessoa faz é exatamente o peso do corpo, certo? A polia fixa ela não ajuda a gente, ela só está ali para apoiar o fio. Mas a força que eu tenho que fazer para levantar o bloco com velocidade constante ou simplesmente segurar o bloco sem ele se mover é a mesma força do peso do bloco de fato. Já as polias móveis, elas já ajudam a gente bastante. Por quê? Porque uma polia móvel, ela não tem o seu centro fixo no teto, certo? Ó, vou tentar desenhar aqui um esquema com duas polias móveis, só para vocês visualizarem. Aqui é a pessoa tentando segurar o bloquinho, certo? Ela segura o cabo aqui, ó, uma polia móvel, ó, uma polia móvel aqui, outra polia móvel aqui, ó, outra polia móvel aqui,
e aí tem o bloco aqui, certo? Por que essa e essas polias são móveis? Porque o centro delas não estão presos a uma extremidade fixa, certo? O centro delas não estão presos ao teto, beleza? Como essa daqui ou como essa daqui, beleza? E a polia móvel, a força que o cara tem que fazer para segurar o bloco, ela é uma força muito menor do que o peso do bloco, certo? A força que o cara vai fazer vai ser o peso do bloco dividido por 2 elevado ao número de polias móveis. Ou seja, quanto mais polias móveis tiverem no sistema, existir no sistema, mais leve esse sistema aparentemente vai ficar para a gente. Então fica mais tranquilo de segurar um bloco ou então de subi-lo com velocidade constante. Beleza? É só aplicar essa formazinha, a força que a pessoa tem que fazer é igual ao peso do corpo dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis. Tranquilo? Beleza? Massa. E para a gente finalizar, vamos só relembrar que a força de resistência do ar, ela vai existir desde que exista de fato uma resistência do ar atuante no sistema. Cito sempre o exemplo do paraquedas, certo? Quando o paraquedista ele se joga do avião, vou ter a força peso acelerando ele para baixo e vou ter uma força pequena, que é a força de atrito com o ar, certo? Que é justamente a força de resistência do ar. Essa força de atrito com o ar, ela depende de duas variáveis, da aerodinâmica, que é representada por essa constante K, e também da velocidade, certo? E o que é que acontece? Quando o corpo está caindo, a força peso, menos essa força daqui, né, que ela está atrapalhando, acelera o corpo. A força peso é maior do que a força de resistência do ar. Então o corpo está sendo acelerado. Ele está caindo cada vez mais rápido, certo? Só que quando ele cai mais rápido, a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, a força de resistência do ar também aumenta. E aí o que é que acontece? Vai chegar um momento em que a força de resistência do ar, ela vai estar tão grande, porque a velocidade cresceu tão grande, que ela vai se igualar à força peso. E aí, ó, quando a força de atrito com o ar se iguala à força peso, o cara, ele para de ser acelerado. Ele continua caindo, óbvio, mas ele vai cair com velocidade constante agora. Porque quando a força que puxa para cima anula a força que puxa para baixo, se o cara está em movimento, ele continua em movimento, mas pelo menos ele não vai ser mais acelerado. Então ele chega na velocidade constante, que a gente chama de velocidade terminal. E aí o que é que acontece? Quando ele abre o paraquedas tem uma aerodinâmica terrível, ou seja, ele bloqueia a passagem do ar. Isso faz com que a constante aumente bastante. Quando essa constante assume valores muito altos, a força de atrito com o ar também cresce muito. E aí ela se torna maior do que o próprio peso. E aí o cara começa a ser desacelerado, porque quem puxa para cima é maior do que quem puxa para baixo. E aí ele começa a ser, desacelerado. E aí quando ele é desacelerado, ele vai diminuindo a velocidade, até chegar numa velocidade bem pequena e segura para pousar. Beleza, galera? Então é isso que eu queria explicar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo, que eu tô aqui para ajudar todos vocês, beleza? Então, ó, um cheiro a todos e até a próxima. Tchau!